Deuteronômio capítulo 20, versículo de 1 a 4. Quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros de um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Vamos aplaudir ao Senhor. Pai querido, fala conosco, Senhor. Fala conosco para que possamos ter a certeza de que és Tu que estás falando. Fala ao nosso coração, fala à nossa família. Fala, Senhor, de uma forma que não haja a menor sombra de dúvidas de que Tu és um Deus vivo, que nos vê, que nos acode e que velas por nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, é desnecessário nós falarmos que estamos vivendo dias difíceis. Eu vou acrescentar o mais difíceis. Eu não estou falando de política, mas certamente também envolve a política, porque o mundo é feito de política, as pessoas querem levar vantagens e oprimirem outras. Sempre foi assim. Aqueles que querem crescer, aqueles que querem ser mais e subestimam ou oprimem outras pessoas, fazem de outras pessoas escravos, seus dependentes, e a Bíblia condena isso. Mas a vida do crente é uma luta constante, desde o início. Luta espiritual, luta contra a sua alma, quando ela deseja buscar algo que é carnal, algo que satisfaz a carne, algo que é perecível. É uma luta, seja para libertar-nos de algum vício, luta. O mundo sempre apresenta propostas muito diferentes daquilo que a Bíblia nos ensina e daquilo que Deus espera de nós. Então, eu queria que você pensasse em alguns pontos conosco, e se preciso anote, para que você não esqueça. Primeiramente, pense nisto: a vitória é consequência de alguma luta. A vitória é fruto, é resultado de alguma luta. Nunca subestime as lutas, mas também nunca se esqueça de quem somos em Deus. Essa frase, nunca subestime as lutas, mas também nunca se esqueça de quem somos em Deus, porque aqui tem uma linha muito fina, tênue, que a gente diz: eu sou servo de Deus, eu falo e tal, está tendo um tiroteio ali, mas Deus é meu, Ele me protege, eu vou entrar de peito aberto. Vai levar um tiro. Pode não levar, mas é natural que leve. Não subestime o inimigo, mas também não chegue ao ponto de dizer assim: o inimigo é forte, cuidado com isso, eu não saio mais de casa, eu não faço mais isso. Não pense assim, porque você tem um Deus que zela por nós. Mas há vários tipos de lutas, ou vários sentidos das lutas. Primeiro, lutas por causa de nossos erros. Nós às vezes erramos numa decisão e entramos em luta. Não calculamos devidamente alguns passos a serem tomados, aí nós entramos em luta depois. Lutas por conta da nossa desobediência a Deus.
quando desobedecemos a palavra, quando desobedecemos aquilo que Ele nos alerta, nós entramos em lutas. Porque se Deus nos alerta, é porque Ele sabe que vai vir luta, que você vai enfrentar o perigo. Ou então por não levarmos a sério as suas advertências. Aí não, Deus está falando isso, mas não é bem assim. Lutas, terceiro, por treinamentos. Às vezes a gente vê alguém em dupla, boxe ou coisa, né, luta livre, treinando, e a gente pensa que aquilo ali já é a vera, porque eles se agarram, dão um soco, mas eles têm que estar preparados, porque no dia que ele enfrentar a luta verdadeira, que eles vão lutar, a apresentação deles, eles precisam ter passado por alguns sopapos. Então eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, tenho buscado, e é um constante aprendizado, mas eu queria compartilhar com os irmãos e que os irmãos acompanhassem e que nós pudéssemos fazer isso. Primeiro, para nós, pela nossa vida pessoal, minha vida, vida da minha família. E segundo, pela igreja da qual fazemos parte. Se você é desta igreja, desta igreja. Se você é de uma outra igreja e está nos visitando, da outra igreja. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O inimigo vai vir feroz contra a igreja de Cristo, porque ele tem como certa a vitória da igreja. Ele não pode com a igreja, mas ele pode tirar alguns da igreja. Não estou falando de tirar de membros da igreja, tirar do propósito da vitória, tirar do foco do corpo de Cristo. Primeira coisa que você precisa saber, e ele diz aqui: quando estiveres por iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel, estáis prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar. Aí pula para o versículo 4 e diz: pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará. Para que Ele vai nos acompanhar? Então a primeira coisa, lembre-se, você tem um Senhor que sabe tudo, pode tudo e vê tudo. Isso é muito importante, porque às vezes, amados, na nossa ingenuidade, a gente ora achando que Deus não sabe o que é que eu vou enfrentar, o que eu estou enfrentando. Eu preciso estar falando para Ele, e Ele, como se Ele não soubesse. Ele está vendo todas as coisas. O que nós precisamos é entender que nós precisamos ver as coisas como Ele vê. Não tente então ser independente. A pior coisa numa guerra é você querer ser independente. Imagine uma guerra, um exército, sai um pelotão. Aí você diz: não, eu luto por mim, eu vou destacar daqui, vou para ali, vou pegar minha escopeta, vou pegar meu fuzil, e eu vou ser... Não, porque um protege o outro, um dá cobertura ao outro, mas principalmente ouça a voz do capitão, do general, do comandante, daquele que está te enviando. Ele tem as estratégias. Seja sujeito às suas estratégias de Deus. E há muitas guerras que são muito interessantes do povo de Deus vencido no Antigo Testamento, umas até engraçadas, mas são guerras que o Senhor prepara para que o nome dele seja engrandecido. Ele dá fim às guerras, ele quebra o arco e despedaça a lança, diz o Salmo 46, versículo 9. Quaisquer que sejam os motivos das lutas, Ele é o nosso libertador. E não se espante com o problema, o Senhor pode com todos eles. É a primeira coisa que você precisa fazer, lembrar que o Senhor tem o controle. Além de você
não vencer quando você não faz isso, você desagrada a Deus. Imagine nós que somos falhos, somos limitados, não temos a potência e a grandeza de Deus. Imagine, irmãos, quando nós estamos dirigindo alguém para fazer alguma coisa e a pessoa começa a duvidar, não querer, não obedecer, nós ficamos irritados. Agora imagine Deus, que nos chamou e nos prometeu. Nós estamos estudando aqui qual foi a razão de Deus tirar aquele povo do Egito, para formar uma nação santa, monoteísta, ou seja, uma nação que servisse somente a um Deus. E quando ele fez isso, ele deixa comigo, é como se ele tivesse falado isso, deixa comigo, eu vou preparar vocês para vocês serem vencedores. E todas as coisas que vierem sobre as suas vidas durante essa caminhada, ele bate no peito, deixa comigo, manda para mim. Porque a intenção de Deus é mostrar para as nações que há um Deus que pode todas as coisas. Isso é tremendamente importante. A segunda coisa para nós alcançarmos a vitória: afaste-se de qualquer ajuda ou arma carnal, qualquer. Eu não estou falando de conselhos, irmãos. Eu estou falando de ajuda. Ajuda no sentido de pegar a arma do outro. Ajuda no sentido de saber o que fazer. Deus é quem nos diz o que fazer. E ainda que as guerras, vamos dizer assim, que você esteja enfrentando guerras na família, você enfrente uma hoje, venceu, daqui 3 meses, 5 meses, 1 ano, vem outra guerra na família. Esta é diferente, os inimigos são diferentes. Você pode enfrentar uma guerra, por exemplo, na sua família, de ordem financeira, é um tipo de demônio. Mas você pode enfrentar, depois de vencer essa, você certamente enfrentará, porque o desejo do inimigo é liquidar com as famílias, é envergonhar a Deus. Você pode enfrentar um problema de ordem moral, é outro inimigo. E vence essa também, e agora você está mais forte. E depois vem outro problema na família, de ordem espiritual. Uns membros da família começam a ficar sem fé, e começam a desviar do propósito de Deus, e começam a falar bobagem. É outro inimigo. Todos eles são regidos por Satanás. Mas tem um inimigo encarregado de fazer você virar mendigo. Tem um inimigo encarregado de fazer você se prostituir. Tem inimigo encarregado de fazer você virar de sexo. Tem um inimigo encarregado de fazer todas as coisas, de atrapalhar, atrasar a sua vida. Tem um inimigo encarregado de fazer você ficar doente, muito doente. Não subestime o inimigo. E eu vou dizer mais, ele é organizado. E quando ele está perdendo a batalha, ele chama mais alguns. Lembre-se, a nossa luta não é contra pessoas, mas é luta espiritual. E muitas vezes o inimigo usa pessoas muito queridas, pessoas que estão acostumadas a estar conosco, pertinho, nos ajudando, falando, dando conselho. Ele usa essas pessoas, porque são as pessoas que têm mais acesso a você, dependendo do que ele queira fazer na sua vida. Não deixe transparecer nunca que você é autossuficiente. Ainda que você tenha coragem, não vou entrar nessa luta. Cuidado para você não deixar que o inimigo perceba, porque ele dá um gás na gente. Ele dá um gás na gente.
Ué, mas espera aí, ele não está querendo me derrotar? Sim, e ele vai te derrotar na medida que ele te desviar do propósito de Deus, que ele perceber que você facilmente sai da direção de Deus para ir para outra direção, e ele vai dizer, você não precisa. E ele torna você um rebelde nas coisas de Deus. Lembra que falamos aqui sobre Nimrod, um lutador, um guerreiro, o maior guerreiro, o primeiro guerreiro conhecido na Bíblia, está lá em Gênesis, capítulo 10, 11, está por ali, precisa olhar agora. Mas como é que ele conseguiu desviar o povo? Dando força ao povo, dizendo, vocês não precisam desse Deus, vocês são capazes. Olha o que ele fez, ele mandou um dilúvio, ele destruiu tudo. Sabe, vocês têm muita chance de fazer as coisas sem ficar perguntando toda hora. Irmãos, eu não quero aqui afirmar, mas eu às vezes até penso que as pessoas que não gostam de orar muito, é porque o inimigo já incutiu na cabeça deles, não, eu já sou abençoado. Uma vez, eu estava numa igreja, cheguei lá, a igreja era ensinada, e que nós não precisamos ficar recebendo palavra de bênção, porque nós já fomos abençoados, já fomos abençoados, acabou, você não precisa mais, Deus te abençoe. E a pessoa falava, obrigado, eu já sou abençoado. Tipo, ele não quer mais bênção. Isso é antibíblico, irmãos. Quantos de vocês quiserem desejar bênção para mim, faça a fila aí, que eu quero todas. Então, quando o inimigo nos desvia desse propósito, ele está criando em nós um egocentrismo muito grande, em nos não deixar que nós sejamos quebrantados. Por exemplo, homem não chora, está chorando à toa. Ah, meu irmão, eu choro e choro mesmo. E eu sou do tempo em que a igreja chorava mais. Sou do tempo em que a igreja chorava mais. E chorar nem sempre é sinal de medo ou de fraqueza, é de quebrantamento, é de reconhecimento. Armas carnais aparentemente nos dão vitórias, mas são vitórias curtas, vitórias de tiros curtos. Daqui a pouco você está novamente preso, lutando de novo. Quando eu disse no início que a nossa luta vem desde o início, que a luta do crente, a vida do crente é uma vida de luta, eu não estou dizendo que você 24 horas por dia lute, 7 dias da semana lute. Não, aí também ninguém aguenta, né? Tem descanso. Mas eu quero dizer para você que sempre teremos lutas, por essas razões. Pode ser que você já esteja satisfazendo a vontade do Pai em todas as áreas, já esteja purificado, santificado, mas agora ele disse, agora eu vou te formar um guerreiro. Então eu vou te dar lutas para treinamentos. Lutas para fortalecer os teus músculos espirituais. Meu médico me receitou que eu e minha esposa fôssemos fazer fisioterapia para fortalecer os músculos e tudo, por causa do coração também, mas ele disse assim, mas tudo está nos músculos, não adianta você estar com a mente legal, então você não aguenta ficar em pé, então você tem que fortalecer os músculos. E muitas vezes, amado, nós estamos lendo muito a Bíblia, mas estamos com os músculos das pernas enfraquecidos, nós não conseguimos andar, nós estamos com os músculos dos braços enfraquecidos, nós não conseguimos tocar. São lutas que enfrentamos e parece que está tudo normal, estamos em casa, ninguém nos amola, o inimigo conseguiu parar você, conseguiu te bloquear. Eu fico sem entender como as pessoas, às vezes, não percebem como o inimigo consegue nos paralisar quando nós temos chance de crescer.
Como o inimigo consegue? Ele arranja um jeitinho, ele arranja um compromisso, ele arranja uma desculpa, ele põe defeito em quem vai fazer, se está quente, ele diz que está quente, se está frio demais, se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque está sol. E são artimanhas, são armas carnais. Não vá porque vai chover. E se chover? Ninguém vai desmanchar, mas tem guarda-chuvas. Não vá porque senão, não vá por isso. São armas carnais. Ele está vencendo na carne. Como? A minha alma diz assim, não, eu prefiro não ir, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro não me submeter a esses testes, não está muito legal, eu não gosto dessa forma. São armas carnais. Em Mateus 17, 21, quando Jesus enfrenta a decepção dos discípulos, que oraram lá e não conseguiram expulsar, curar aquele menino lunático, aquele menino que tinha um demônio que o lançava no fogo, outra hora lançava na água, eles ficaram arrasados. E Jesus disse para eles, essa casta só sai com jejum e oração. Ele está dizendo, você precisa de ter uma vida de jejum e oração. Você não consegue vencer. Se o Senhor vai conosco, versículo 4, o vosso Deus vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Então, se Ele vai conosco, eu não preciso de mais ninguém. Não misture-se com outros senhores com S minúsculo, impotentes. Terceiro, para você alcançar a vitória, isso é muito importante. Eu quero que a igreja agora preste muita atenção nisso. Trace um caminho reto. O que é um caminho reto? Um caminho reto é um caminho com objetivo. Não quer dizer que você vai daqui para Amaral Peixoto, você vai por aqui, você vai bater na cara numa casa, porque tem hora que você vai ter que fazer uma curva. Não é esse tipo de retidão, ou um tipo de... Caminho reto é um caminho objetivo, é um caminho sem atalhos, é um caminho sem olhar para a circunstância. Você precisa determinar no seu coração. Determinar no seu coração o que você quer, onde você quer chegar. Então, trace esse plano, trace esse caminho e corre atrás daquilo ali. Tudo que for suporte para você naquilo ali, trate de não deixar para trás. Não fique dando voltas em volta do problema. Caminho reto. Não fique procrastinando. Nós temos perdido guerras, batalhas. Eu tenho aconselhado pessoas, nós temos aconselhado, não só aqui, mas em outros lugares. Hoje mesmo estive pregando numa outra igreja de manhã, e uma pessoa depois veio conversar comigo, e ela falou um pouquinho, falei assim, mas o que você pretende? Ela disse, não, eu queria uma oração. Eu disse, mas o que você pretende? Porque eu vou orar, mas você quer que eu ore para quê? Não, eu quero que você ore, porque na verdade, pastor, eu estou com dúvida. Então você precisa tirar a sua dúvida. O que você quer? Senhor, essa pessoa aqui está dizendo que quer chegar direto, ela quer ir a São Paulo e resolver o negócio em São Paulo. Aí ela aqui por dentro diz assim, mas eu não sei se é Belo Horizonte. E eu estou orando para São Paulo, ela está dizendo assim, mas na verdade, Senhor, eu tenho uma quedazinha para o Belo Horizonte. Você precisa decidir onde você quer chegar. A oração vai te comprar a passagem, você precisa dizer onde você quer chegar. Não permita que o inimigo perceba essa sua indecisão.
ele é danado para perceber, não o que está no teu coração. Deixa eu te falar, meu amado, o diabo nunca sabe o que você está pensando. O diabo não conhece o seu coração, por isso ele fica esperando você soltar palavras, e já já eu vou falar da palavra. E quando ele percebe que você está indeciso, é o prato cheio dele. Ele é campeão para fazer você mudar de rota, quando ele percebe que você está indeciso. Não significa que eu disse, não, eu sei o que quero. Cuidado, cuidado. Deixa comigo, eu sei para onde. Cuidado, você está sendo independente. Senhor, é lá que eu quero. Quando as minhas filhas eram pequenas, a mais nova, a Thaís, ela tinha um problema sério com o negócio de pedido que ela fazia de presente de aniversário, presente no Natal. E ela chegava lá para agosto, assim, em setembro, ela já começava a ensaiar que ela queria ganhar. E ela assim, pai, mãe, eu quero, por exemplo, quero uma boneca. Qual boneca você quer? Essa assim, assim, assado. Aí a gente já conhecia, deixava. Daí a pouco ela fala assim, pai, olha só, você não fica zangado? Não, eu não queria essa boneca não, eu queria aquilo assim, assim. Ela ia mudando. Você imagina, se eu comprasse a boneca para ela, eu teria que dar mais um presente ou ir lá trocar aquela boneca. Mas quando eu tinha convicção, quando é que eu tinha convicção? Quando ela não parava, pai, o senhor já comprou a minha bicicleta? Já está em bicicleta, irmão. Saiu da boneca, já está em bicicleta. Você comprou a minha bicicleta? Eu vou comprar. Pai, vai acabar. Aí saía a gente, ia na rua, fazendo não sei o que. Pai, ali bicicleta, você vai comprar uma bicicleta? Eu falei assim, ela quer uma bicicleta. Ela quer uma bicicleta. Agora podemos comprar a bicicleta. Ela quer uma bicicleta. Você está entendendo? E muitas vezes Deus quer esperar, embora Ele conheça o nosso coração. Mas esse Deus é tão maravilhoso que Ele quer a nossa participação nas vitórias, nas lutas, embora Ele vá lutar por nós, mas Ele quer que a gente vá. Não deixe, ainda dentro de traçar um caminho reto, não deixe transparecer nunca que você duvida da vitória. Se o Senhor estiver na luta, a vitória certamente virá. Cadê o povo da vitória aí? Amém. Romanos 8:31 diz o quê? Solta na tela. Só não diz o nome, né? Solta na tela. Romanos 8:31, olha só. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem se atreve a ser contra nós? Quem será contra nós quer dizer isso ali, né? Quem se atreve? Afaste-se de qualquer coisa que te atrapalhe de prosseguir. Trace um caminho reto. Não vai faltar oportunidade de você desviar. De novo, irmãos, você nunca vai, ou quase nunca, ouvir um conselho de um inimigo, de uma pessoa que você não conhece. Vai ser seu amigo de viagem, seu amigo de papo, seu amigo de confidências, vai ser sua esposa, seu marido, seu filho, está dentro de casa. Se Deus valoriza tanto a família, o diabo desvaloriza tanto a família. Mas é certo isso. Se Deus dá tanta importância e diz, essa família é vencedora, o diabo diz assim, vocês vão perder. Só fazer o contrário. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz contrária ao que Deus quer, sendo até da nossa família, Deus disse, eu não tenho parte com isso. Ou então você tem um Deus na sua família?
Não, mas é pela minha família. Ué, mas então ela que vai te levar para o céu? Irmãos, os irmãos estão entendendo que eu estou dizendo para você não abandonar a sua família, mas é para você guerrear com a sua família. Ainda, as crianças eram pequenas, adolescentes, não eram adolescentes ainda, eram crianças, tinham lá os seus 8 anos uma, 10 a outra, e no domingo, praticamente todos os dias quase, né, o meu ministério era um ministério externo, né, cantar e pregar, visitando igrejas, e elas tinham que ir conosco. Como é que eu vou deixar crianças de 6, 8 anos em casa? E elas gostavam do ministério, e a minha esposa sempre incentivava, vamos ajudar seu pai, vamos ver, e elas iam. Mas, de vez em quando, ficava aquele jogo de empurra, e uma virava para a outra e disse assim, na hora de sair, última a tomar banho, aí a outra, não, ontem foi você, não, foi não sei o que, foi você, e tal, foi você. Mas era só na hora de sair para ir para a igreja. Aí um dia o Senhor nos mostrou, você está vendo? Você está com a guerra dentro de casa. Ainda que não, então agora não vai ninguém. Não, isso não ia acontecer. Poderia ter acontecido, vocês não vão, eu vou sozinho. Não era o que Deus queria. Ou vai todo mundo, mas já vai emburrado, brigando daqui até chegar lá em Nova Iguaçu. Um dia a gente percebeu, a Vera falou assim, você está sacando? Presta atenção, vamos prestar atenção hoje. Era domingo, chegamos à igreja da escola dominical, vamos lá, almoçamos, sentamos, elas foram lá ver TV, estava tudo beleza lá no quarto, nós estamos vendo. A Vera disse, 4 horas, nós temos que começar a preparar, então vamos lá. Crianças, aí, só falar crianças, última a tomar banho, ontem foi você... Esse vestido eu não vou, não, esse vestido é meu, esse vestido... Aí a Vera chegou, com aquele jeito bem suave dela, e as duas vieram brigando, mamãe, coisa de criança, mas o inimigo querendo me desestruturar, elas não iam ministrar, mas eu ia, a minha esposa aí estava ajudando, ela deu um berro, demônio, em nome de Jesus, sai delas agora. Elas tomaram um susto, fizeram isso, e voltaram, mamãe, esse vestido está bonito, está lindo, minha filha, acabou. Deixa eu te perguntar, vocês acham que elas estavam endemoniadas, irmão? Não, e nem Pedro estava, quando disse, Jesus, aqui não, só aqui não vai passar, o senhor não vai para lá morrer não. Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Opa, mas não estava endemoniado, ele estava querendo um outro tipo de guerra. Afaste-se de qualquer coisa que atrapalhe você a prosseguir. Conselhos, por exemplo, de quem não tem fé. Como é que você vai pegar conselho com quem nem ora direito, irmão? Ele vai dar o conselho da carne. Conselho de quem não alcançou a visão. Quem não está na mesma visão, não está habilitado a te ajudar. Não está, querido. Ele precisa mais de ajuda. Quem é cego não pode conseguir guiar outra pessoa qualquer, não precisa nem o outro ser cego. Ele não vai conseguir. Quem é fraco não vai te transmitir força. Quem é para baixo vai te jogar para baixo. Por último, irmãos, a nossa vitória está diretamente ligada a uma coisa, a nossa fé. Diretamente ligada à nossa fé. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aqui ela fala sobre os heróis da fé. Olha que coisa linda. Ele primeiro começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque a fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando, é a convicção de alguma coisa que eu ainda nem vi. É coisa de doido. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é loucura para aqueles que não conhecem. Mas no versículo 4, ele vem dizendo assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. A luta, não, mas ele perdeu, ele morreu, Caim matou ele. Não, senhor. O derrotado foi aquele que matou. Ele, pela fé, alcançou o que Deus estava fazendo na vida dele, que faria lá no Novo Testamento. Pela fé, ele alcançou o sacrifício, embora tudo conspirava contra ele, o ciúme do irmão, mas ele transpôs esse obstáculo. Por meio da fé, versículo 5, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos pegar aqui, que ele tinha agradado a Deus. Como? É só você ir lá para o Novo Testamento, João falando. Se você agrada a Deus, você, contrário, o diabo faz o contrário, desagrada o diabo. E se você agrada o diabo, que luta, irmãos. Eu não sei o que você pensa da igreja Shalom, mas nós estamos pagando um preço e queremos ser uma igreja diferenciada. Nós vamos confrontar aquilo que estiver fora da palavra de Deus, com amor. Confrontar não é afrontar, mas é confrontar. E o que estiver fora, nós vamos pagar um preço. Como? Lutando. Como? Já vou te dizer já já. E se não der, nós vamos continuar com os nossos que querem. E os que não querem? Eu preciso dizer, eu não posso perder um batalhão por causa de um. E se a igreja virar a metade, pastor? Começou com 11, metade é muito mais que 11. Versículo 7, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca. Está falando de vitória, de luta, irmãos. Vocês já pararam para pensar na luta de Noé? Construiu uma arca para flutuar numa água num lugar onde nunca tinha chovido. É mais ou menos assim, pessoal, eu quero prevenir vocês, vai ter muita gente morrendo afogada aqui na praia de Belo Horizonte, hein? Começa a espalhar isso aí, gente, vai morrer muita gente aqui espalhada, afogada na praia, no mar de Belo Horizonte. Se Deus mandar falar, você tem que falar, é sinal que vai botar um mar lá. Mas a luta não foi ter que falar isso, a luta foi ter que ouvir, em função disso que ele estava dizendo, ouvir afrontas, maluquices. E não foram 10 dias, foram anos e anos. Está aqui na galeria. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Irmão, que luta, hein? Que luta, irmãos. O camarada estava totalmente ajustado
em Ur dos Caldeus. O cara tinha grana, o cara tinha posses. E Deus não falou assim: eu vou te mandar para um lugar onde você vai ter o dobro. Não, eu vou te mandar para um lugar que você não sabe onde é. Que luta, irmãos. Porque nós vemos isso e depois vemos que Abraão saiu, mas nós não... Entre antes e o depois, tem o durante. O que aconteceu nesse durante? O que ele ouviu ali? Você está louco? Você não está batendo bem das bolas. Cabeça sua está... O que é isso? Quem te disse isso? Mas quem falou que foi ele? Eu ouvi a voz de Deus, mas como é que você sabe que foi ele? Só para citar mais um, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó. Irmãos, que coisa fascinante. Eu vou te adotar como meu filho. Quem é você? Sou filha do faraó, o manda-chuva. Ele disse: não, eu tenho princípios diferentes, eu tenho planos diferentes. Pastor, como é que a gente resolve isso? Apresenta logo essas armas. Muitas vezes nós estamos perdendo, sabendo disso tudo, é porque entramos numa guerra em que as pessoas estão armadas até o pescoço com escopeta e a gente está com uma espingardinha de ar comprimido. O que eu quero dizer? Eu não tenho dúvida que, se não todos, pelo menos quase todos, eu gostaria de dizer que todos aqui têm buscado a presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Pode ser sincero. Você tem orado? Você acha que Deus fala contigo? Deus fala contigo? Fala amém bem alto aí para ouvir. Você se sente santificado e muitas vezes chora na presença de Deus? Não estou dizendo todo dia, não. Você sabe que a palavra de Deus é verdade? Duvida de alguma coisa que está aqui? Então é o suficiente. Nananina, não. Não. O que está faltando? Soltar a palavra. E soltar a palavra certa. E a palavra certa muitas vezes machuca. E aí nós não queremos machucar. Suponhamos que eu tenho um médico. E esse médico gosta muito de mim. Foi amigo dos meus pais, é amigo da minha família. Eu ligo para ele 4 da manhã, ele: opa, estou pronto. O que é que você quer? Amigão. E bom, hein? Cara bom, mas ele é muito meu amigo, ele gosta muito de mim, às vezes até parece que eu sou filho dele, de tanto que ele gosta de mim. E um dia, eu vou lá, ele faz uns exames, e fala: eu tenho que fazer uma cirurgia do Isaías, que ele tem um tumor, mas, cara, eu não vou falar isso para ele não, porque eu gosto muito dele. Ele vai ficar muito chateado, e a cirurgia que eu tenho que fazer com ele, vai sofrer. E eu soube que ele ficou internado no hospital 30 dias, e ele tem pavor de voltar para o hospital e ficar lá internado, que é muito ruim. Não vou fazer isso com ele não vou nem levar ele para o hospital. Vem cá, Isaías, você tem um probleminha, mas eu vou tratar com isso aí. Você está disposto a tratar? Estou. Então tá, eu gosto muito de você. Você vai tomar 2 cibalenas por dia. E cada semana você toma um chá de limão, tá? E o tumor está lá crescendo. Aí ele me vê: rapaz, eu estou sentindo... meu amigo, vem cá, querido, não sofra assim,
Peraí um pouquinho, você está o quê? Com um pouquinho de dor de cabeça, resultado daquele tumor. Toma aqui uma Neosaldina. Passou a dor de cabeça? Passou. No outro dia voltou. Ah, meu amigo, mas o que eu posso fazer mais por você? Vou te dar mais uma outra receita aqui. Aí um dia, alguém chega e diz assim, cara, você está mal, você vai morrer amanhã. Disse, não, meu médico está tratando de mim, vamos lá conversar com ele. O senhor sabia disso, doutor? Se eu sabia, mas eu gosto tanto de você, eu não queria te ver sofrer. Me matou. Ou se eu tivesse morto e não soubesse, aí meu pai vai lá, ou minha irmã, ou minha filha, doutor, mas o que houve? Ele está tomando cibalena, e agora disseram que ele tinha um tumor que estava crescendo e matou ele. Ah, mas sabe o que é? Tadinho, eu gostava tanto dele, eu não queria ver ele ser rasgado, sabe, ficar com uma cicatriz enorme, tirar, coitado, sabe, ninguém merece. O hospital pode pegar, sabe o que? Como é que chama? Uma bactéria. E olha, esses hospitais aí são terríveis, então eu preferi te deixar em casa. Se alguém tratasse de você dessa forma, como é que você se sentiria? Traído. Então, apesar de você estar aqui agora, recebeu essa palavra, você está fogo puro. Se você não falar, não vai acontecer nada com o outro. Então, quando você encontrar um irmão atolado nas drogas, se eu olhar e ficar com pena dele, ele não vai sair das drogas. Mas se você chegar aí, soltar a palavra. Mas e a palavra minha? Você que pensa. Você que pensa. Esta palavra, tendo você estudado, orado, santificado, tomado posse do poder, tendo você entendido que o Senhor sabe todas as coisas, que a guerra é espiritual, que você não aceita armas humanas, essa palavra é poderosa, é a própria palavra de Deus, e a Bíblia diz que Ele soltou a palavra e tudo se formou pela palavra. A sua não é diferente da dele, porque a sua é a dele. Simples, irmãos. Quando a palavra sai da sua boca nesse sentido, ela sai como uma espada que arranca tudo que tiver pela frente. Quer outro exemplo? Eu gosto de exemplo, né? Vou pegar aqui uma faca afiada, um punhal, uma faca afiada, e descubro que aqui tem um irmão que ele é campeão na faca. Ele pega a faca, faz assim com o dedo, joga, acerta o cabelo do outro lado. Essa faca vai para ele. Eu pego outra faca igualzinha a ela, que tem duas, e chamo um garoto aqui de 10 anos de idade. Chamo ali o filho do Rodrigo, o Rodriguinho, e entrego essa faca na mão dele. E digo para os dois, ó, tem uma pessoa aqui, nós temos que matar ele. Para não matar o que já está morto, tem dois. Tem dois. Ou você dá faca, não sei o que e tal. Solta a faca nele, ele vai soltar do jeito que ele quiser, mas a faca vai matar o camarada. Você aqui agora de 10 anos, pega essa faca, solta nele, ele vai do jeito dele fazer assim, assim, cutucar e tal, ele vai matar. Quem matou? Foi o garoto? Não foi a faca. Ou não foi? Qual a diferença dele para o outro? Nada, a faca enfiou e matou os dois. Quantos entenderam isso, irmãos? A palavra que está em nós é a palavra de Deus. Quando você solta, você tem que soltar para arrancar o problema. E muitas vezes nós temos que machucar, porque a pessoa precisa de ser liberta, ele está em guerra. Uma grande parte, muito grande parte das nossas guerras é vencida na palavra. No poder da palavra, na ação da palavra, na determinação da palavra. Mas não pode ser qualquer palavra, é a palavra de um guerreiro preparado por Deus.
E o que o diabo tem feito? Simples. Capado nossa palavra. Cortado nossa palavra. Amedrontado. Conhecemos aqui nessa igreja, já instruímos alguns irmãos. Ah, pastor, eu vi Deus falando comigo assim, mas eu fiquei com medo se era da minha cabeça ou se era de Deus. Solta a palavra, se for de Deus, ninguém vai segurar. E se for da sua vida, vai morrer ali 2 metros na frente. Aí você aprende que você tem que entender melhor. Daqui a pouco você está fazendo. Mas o que o diabo faz? Não fala não, isso é da sua cabeça, hein? Você vai passar vergonha aqui na igreja, hein? E aí você para de falar. Nós temos soltado palavras com cartuchos vazios às vezes, irmãos, que não fere o inimigo. Nessa noite eu queria propor a você atentar um pouco mais para uma arma que você não tem usado. Foi na palavra que Jesus venceu Satanás no deserto. Na palavra. Ele falava de lá, Jesus mandava de cá. O cego chegou para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim? Ele: que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Ele: vê. Até o do lodo nos olhos passou, ele não ficou curado. Poderia, mas o que Jesus estava ensinando, isso é muito importante a palavra. Vocês estão em guerras, as pessoas dizendo: não incomoda o mestre, o outro dizendo: não vai ver, você é de nascença, você é assim, você é assim. Ele dizia: o que eu faço? Palavra: vai lavar no tanque de Siloé. E ele foi, e desde que ele soltou a palavra até chegar no tanque, ele estava cego. Mas quando ele tomou posse do resultado da palavra lavar, não foi a água, foi a palavra. Eu queria orar agora, irmãos, por aqueles irmãos que querem ter um poder na palavra. Com isso eu não estou dizendo que você não tenha poder. Não, pastor, eu já tenho. Então, mais poder na palavra. Se você tem dinheiro para comprar 3 carros, sei que você não vai comprar um, você vai comprar pelo menos 2. Se você tem poder na palavra, você quer mais poder na palavra. Irmãos, o poder da palavra é tremendo. É tremendo. O diabo está nos parando, paralisando. O inimigo não quer que a gente fale. Tem pessoas que têm testemunhos fortes aqui na igreja. Já vou te dizer, eu preciso do seu testemunho quinta-feira, irmãos. Você vai soltar a palavra, você não vai ver nada. A pessoa vai receber essa palavra, vai ser uma espada que vai arrancar câncer. Pessoas serão curadas, libertas por uma palavra que você der. Eu preciso de pelo menos 3 ou 4 testemunhos quinta-feira. Eu preciso que eu diga o seguinte: eu preciso para que você veja o poder de Deus na sua vida. E as pessoas vão chegar depois e dizer: minha irmã, aquela palavra que você me deu, ó, fez assim com a minha vida, mudou minha vida. Depois daquela palavra, eu sou outra pessoa. Você soltou a palavra. Nós temos medo, o inimigo não fala não, eles vão rir de você. Deixa rir. E enviou-lhes a palavra, e eles foram curados, diz o salmista. Mas você entendeu, não pode ser qualquer palavra. É a palavra do servo e da serva que está buscando, que estão... Você não precisa ficar 5 anos treinando, não é disso que eu estou dizendo. Você precisa estar alinhado com o comandante. A estratégia. Ele está vendo. E ele está dizendo: fala. Aí você fala. Com autoridade. Estou lembrando de mais um exemplo aqui. Eu gosto de exemplo, né? Tem famílias que educam seus filhos na pancada. É o jeito que ele arranjou.
não sou a favor. Embora eu seja a favor de umas corrigidazinhas, uns cintos leves, às vezes precisa, né? De leve. Mas tem gente que não dá um tapa. E é na palavra. Palavra firme, que ele olha e diz assim, quem está falando pode falar. É na palavra. E se até o diabo obedece a tua palavra, como é que o teu filho não vai obedecer? E se você treinou em casa dizendo, é assim, o diabo está dizendo, ele tem autoridade em casa, então ele vai ter autoridade sobre mim. Vamos ficar de pé, queridos. Quero orar. Quantos acham que cabe ainda mais poder na sua vida? Eu queria que a igreja, nós estamos em família, irmãos, aqui é família, eu sou papai Isaías, vocês são todos meus filhos, então estão todos aqui dentro de casa. Olha quantos filhos eu tenho. Gideão tinha 70, olha quantos filhos eu tenho aqui, então estamos dentro de casa. Fala assim para mim, oi papai. Oi meu filho, minha filha, tudo bem? Como é que foi a escola hoje? Foi bem pai, foi bom. Fala assim, papai, estou com fome, queria comprar um lanche, paga um lanche para mim. Vou pagar, minha filha, dá o dinheiro aí que eu vou pagar. Estamos em família, não estamos? E uma das lutas que o diabo vence em nós é que ele nos faz não dizer aquilo que precisamos. Nos impede, nos amedronta, nos envergonha. Então eu quero perguntar, quem gostaria de ter mais poder na palavra? Experimentar essa autoridade. Amém. Vamos orar por isso? Vocês creem nisso? Mas se eu orar vai funcionar? Me responde como? Claro, pastor. O senhor vai soltar a palavra e pronto. Então vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Vamos sair daqui hoje arrebentando trincheiras, quebrando